Leia aqui, por gentileza. Mais uma vez. Mais uma vez. A plantada ontem é a colheita de hoje. Então a gente tem que pensar. Precisamos pensar com muita seriedade. Porque a semente plantada hoje é a colheita de amanhã. Abra sua Bíblia em Romanos 14, versículo 17. Diz assim, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida, diga comigo, de justiça, de paz, ou paz, diga, e alegria no Espírito. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. 1 Coríntios 4:20 diz assim, o reino de Deus, diga, não consiste em palavras, mas, quê? Mais uma vez, diga, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino não consiste em palavras, mas em poder. Pensa nisso, por favor. Pensa com seriedade. O que nós estamos plantando, o futuro dirá. Foque no intangível. Sabe o que é intangível? Intangível é o que não se pode tanger, tocar, pegar, é intocável, impalpável. Tangível é o que se pode tanger, tocar, sensível, palpável. Preste atenção que tem uma lição poderosa aqui para nós. O conceito dos intangíveis está ligado àqueles que fazem tudo para durar. O que mais vale a pena na vida não pode ser tocado, você sabe disso. Quando a gente estuda a parábola do filho pródigo, o filho mais novo chega ao pai e diz, me dê a minha parte da herança. Dê o que cabe a mim da herança dos meus bens. Ele recebe a parte da herança, um valor alto. Ele sai e em pouco tempo ele perdeu tudo. Por que ele perdeu tudo? Aí está a questão. Eu não vou nem me focar aqui na parte espiritual. Aquela parte que ele saiu da direção, da proteção do pai, ele não queria estar debaixo, da direção do pai. Não vou nem me focar nisso. Mas por que ele perdeu? Pelo mesmo motivo porque o que acontece com muita gente hoje. Todos os conselhos que o pai deu, ele não aprendeu. Todos os bons exemplos,
Vamos colocar assim, aquele pai era um empresário do agronegócio, um homem próspero, soube multiplicar seu patrimônio, enriqueceu, um homem que sabia negociar, um homem que sabia plantar e colher. Quando veio para as mãos do filho, o filho recebeu os seus bens, foi para uma terra distante, e lá o texto diz que ele gastou tudo de forma irresponsável, ele chegou a um tempo de crise, de escassez, e ele perdeu tudo, ao ponto de desejar comer das bolotas dos porcos. O que alimentava os porcos é o que ele queria, se alimentar. Era o desejo dele. Mas por que isso aconteceu? Quais as lições ele aprendeu? Nenhuma. Quais as orientações ele colocou em prática? Nenhuma. Ele só focou no tangível. Ele só focou no bem. O que acontece quando você se foca só no tangível? Ele pode vir para as tuas mãos, você não tem estrutura para mantê-lo. Você não tem estrutura para multiplicá-lo. Você não tem estrutura para crescer ainda mais. Porque o foco está no lugar errado, na direção errada. Nós estamos aqui recebendo orientações, direcionamentos. O maior livro que existe está aqui, com orientações poderosas para todas as áreas da sua vida. Economia, multiplicação de riquezas, vencer no mundo terreno e no mundo espiritual. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, porque a Bíblia nos ensina o que é certo e o que é errado. Agora, eu posso pegar todas essas lições e fazer igual o filho pródigo. Ser só ouvinte. E ser só ouvinte, a gente sabe que não suportará os tempos difíceis. Quando chegar esses dias, como nós vimos ali agora, há poucos minutos, dias de grandes tempestades, não tem estrutura. E a tempestade chega para todos. Chega ou não chega? Então, o que nos motiva a seguir em frente, pelo menos nós que vivemos por fé, não pode ser colocada numa caixa. Não pode ser colocado numa caixa. As coisas de valor de verdade não podem ser colocadas numa caixa. Tudo que realmente vale a pena na vida é intangível e nós não podemos tocar. Então, hoje, você vê as grandes empresas, elas estão trabalhando com o intangível, não é com o tangível. Ele te vende algo tangível, mas com a proposta real é o intangível. Então, ele não vende um produto, ele vende uma ideia, ele vende algo diferente, ele vende um sonho, ele vende bem-estar para você. É mais do que aquilo que você está comprando. É muito mais do que você está comprando. Pode prestar atenção, porque tem marca que ele não está te vendendo simplesmente aquela marca, né? Ele está te vendendo um status, ele está te vendendo fazer parte de um grupo seleto, de um grupo seletivo. É isso que ele está te vendendo. Entendeu? Porque marca por marca vai ser igualzinho a qualquer outro. Mas se você veste aquela marca, você está num nível diferente, num nível seleto. E aí, vamos trazer isso para a fé, tá? Muitas pessoas, elas só adquirem, né, voltando aqui à história das empresas, para fazer parte do movimento, para fazer parte desse grupo. Mas lê aqui comigo, diga comigo, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de mais tarde, porém produz fruto de justiça.
Diga comigo, mais tarde. Porque quando nós falamos de disciplina, não leva a disciplina para o lado da correção. A disciplina é o treinamento mesmo. O treinamento para uma vida vitoriosa. Então, mais tarde, porém, produz fruto de justiça. E paz, diga comigo, produz fruto de justiça, porque é justo que você receba, é justo que você viva. Você se preparou para isso. E paz para aqueles que por ela forem exercitados. Isso vai trazer paz a você. A maioria das pessoas que tiveram um impacto em nossa vida são pessoas que se diferenciaram, são pessoas diferenciadas, e Deus nos chama para ser esse tipo de pessoa, para pensar diferente, para ser pessoas diferenciadas, com uma fé diferente, com um espírito diferente, porque é assim que nós vamos criar e viver uma vida diferente. Se nós formos igual a todo mundo, o resultado vai ser o mesmo de todo mundo. A fé é para mudar justamente isso. Então, hoje eu falava sobre, pela manhã, né? Eu dizia sobre o diferencial de Davi. Qual foi o grande diferencial de Davi? Primeiro, a sua fé. Fé não é tangível, é intangível. A sua confiança em Deus. E o foco. Onde estava o seu foco? Então vamos lá, no foco de Davi. Presta atenção numa coisa que é onde muita gente falha. Quando o pai de Davi manda com que ele vá até os irmãos que são soldados do exército de Saul, e diz, leva esses pães para o seu irmão, tem aqui 10 queijos, leva para o comandante do seu irmão, leva para eles e me traga a notícia dele. Davi foi. Quando Davi chega lá, o que está acontecendo naquele momento? Está os exércitos em fileira, enfileirado, o exército de Israel de cá, o exército dos filisteus de lá, e aí aparece o gigante Golias e afronta, humilha e diz, não vai sair nenhum guerreiro daí para lutar comigo? Não precisa todo esse exército lutar. Escolha um guerreiro para lutar comigo. E não aparecia ninguém. Davi escutou aquilo. Quantos dias fazia que isso estava acontecendo? Diga 40 dias. Diga 2 vezes por dia. 80 vezes, 80 afrontas. 80. E está lá todo mundo dizendo que acreditava em Deus. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar. Aí sai Davi, alguém diz assim, vocês ouviram falar o que o rei vai dar ao cara que derrotar esse gigante? O rei vai encher de riquezas, o rei vai isentar sua família de impostos, e ainda, quem derrotar vai receber a filha do rei como esposa. Aquilo mexeu com Davi. Aquilo despertou. Espera aí. Ele virou e disse assim, o que vai acontecer com quem derrotar o gigante? Repetiram. O irmão dele ouviu. Quando o irmão dele ouviu, o irmão dele se aproximou e disse, o que você veio fazer aqui, moleque? O que você veio fazer? Eu sei que você é presunçoso, você veio aqui só para assistir a guerra. Sabe o que o texto diz? Diga comigo, ele se desviou. Sabe por quê? Porque a guerra dele não era com o irmão. Não é o irmão dele que ia mudar a vida dele.
não é respondendo o irmão, não é respondendo o tolo covarde que não tinha coragem de enfrentar, mas estava ali perguntando ou criticando porque ele estava perguntando o que ia receber. Ô bispo, o que isso tem a ver com a minha vida? Fica discutindo com a tua mulher, fica discutindo com o teu marido e continua com a vida enrolada. Fica discutindo com quem não der, batendo boca com quem não der, porque diz que você não pode, que você não consegue, e continua com a vida enrolada. Continua no mesmo fracasso, no mesmo fundo de poço, lutando a batalha errada, lutando contra o gigante errado. Escolha as batalhas. Escolha com quem você vai lutar. Muitas vezes tem pessoas fazendo igualzinho Saul. Davi nunca foi inimigo de Saul. E ele fez de Davi seu inimigo e perseguia quando tinha inimigos gigantescos para enfrentar. Ele estava gastando tempo e utilizando o seu exército para perseguir Davi, que nunca foi inimigo dele. Está entendendo o que eu quero te dizer ou não? Sim ou não? Talvez tenha um tolo lá no teu trabalho que fica falando a teu respeito e você gasta energia com ele. Quando você tinha que gastar energia para vencer, se destacar, romper, ir além. Porque não é esse que vai te trazer a promoção. Não é discutindo com o tolo que você vai receber a promoção. Quem está entendendo? E a gente gasta energia com isso. Você gasta energia com isso. Discutindo com quem não vai mudar a tua vida. Dando voz a quem não vai mudar a tua vida. Não vai te promover em nada. E aí que está o segredo de Davi. Se ele fosse parar para discutir com o irmão dele e falar assim, olha, você sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, eu estou aqui pelo menos, estou querendo fazer alguma coisa, você não está fazendo nada. Não, o texto diz, ele desviou e disse assim, o que é mesmo? O que vai receber o cara que derrotar o gigante? Aí, alguém vai e fala para o rei. Diz, olha, tem um menino aí que ele diz que enfrenta. Chama ele, por favor. O rei olha para o menino e diz assim, você não pode, filho. Você não consegue. Você é só um menino. E ele é um guerreiro. Ele é um gigante, treinado para isso. Resposta curta e objetiva. Deus já me deu a vitória contra um urso, contra um leão, e vai me dar contra esse gigante. Eu enfrento. Ninguém tem que temer. Curto e grosso. Objetivo. Porque quem ia mudar a vida dele? É aquela vitória. O que ia mudar a vida dele era aquela vitória. É lutar contra o gigante certo. É lutar as batalhas que valem a pena lutar. E às vezes essas batalhas que valem a pena lutar, elas começam realmente, ela pode começar internamente. É uma guerra que eu travo comigo. É uma guerra que eu trago comigo, que eu travo comigo mesmo. Porque às vezes não é alguém que disse que, você não pode, você não consegue. Talvez alguém até já tenha dito no passado isso entrou dentro de você. Mas é aquela voz maligna que sussurra aí. Você não pode, você não é capaz, você não consegue. Você não é competente para isso. E aí, como é que a gente responde? Quando ele deu a resposta ao rei, o rei tentou colocar uma armadura nele. Mas não era para ele. Falou, deixa eu ir com o que eu tenho. E ele foi. O filisteu olhou e vendo Davi, lê essa palavra aqui comigo. O desprezou. O desprezou. Por quê? Era apenas um moço ruivo de boa aparência. Desprezou. E aí, o que esse desprezo causou nele? Nada. O que o desprezo causou nele? Nada.
Sabe do que nós estamos falando aqui ou não? Do que nós começamos, presta atenção. Só estou te dando o exemplo do que é intangível. Fé, coragem, determinação, disciplina. Esse é o intangível que vai te levar ao tangível. Pelos seus deuses, diga comigo, o filisteu amaldiçoou Davi. Então desprezou, agora amaldiçoou. Amaldiçoou pelos seus deuses. E amaldiçoou dizendo: pelos deuses eu te amaldiçoo e eu vou te matar. Eu vou cortar tua cabeça. O que isso fez com Davi? Nada. Nada, ele só tinha um objetivo. Disse mais a Davi: vem aqui, darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, diga comigo em voz alta: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Diga: eu, porém, vou contra você. Diga: em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Diga comigo: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus, as feras da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha que declaração. Olha que declaração. E aí, ele diz: toda esta multidão saberá que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança. Está vendo essa multidão que está aqui? O exército de cá, o exército do seu lado. Toda essa multidão saberá. Porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu levantou e começou a se aproximar de Davi, diga comigo, este se apressou e deixando as fileiras, correu ao encontro do filisteu. Visualiza essa cena aqui, por gentileza. Visualiza a cena. Uma fileira de soldados. Um exército. Vamos lá, centenas aqui e centenas para trás. De frente, igualzinho você vê em filme. Sabe aqueles filmes épicos? Sabe? O exército um de frente para o outro. Só que essa cena ficou por 40 dias. Nunca ninguém avançou. Aí de repente, quando o filisteu avança, o que Davi faz? Sai da fileira e avança ao encontro. Sai do meio da multidão e avança ao encontro do gigante. E aí, ele lança a sua funda. O que eu estou te contando? Estou te contando a história de Davi e Golias? Sim ou não? O que está acontecendo com você aqui? O que está acontecendo com você aqui? Nada? Sinto muito. Você vai sair do mesmo jeito, nada vai mudar. Esse é o problema. Está achando que esse rodeio todo aqui eu estou te contando história? Eu sempre digo, se você não pegar espírito aqui dentro da igreja, não vira nada. Você sai do mesmo jeito covarde, medroso, com medo de tudo, sendo mais um no meio da multidão. Esse é o problema. Esse é o problema. A oportunidade, todo esse exército aqui de trás, acreditava no mesmo Deus. Pelo menos dizia. Servia ao mesmo Deus. Pelo menos diziam. Mas só esse com um espírito diferente
teve uma ousadia, coragem, fé, para enfrentar com a convicção que era impossível ele não vencer. Somente esse. E aí, por isso esse cara se tornou conhecido internacionalmente. Por isso esse cara, começa aqui a mudança da vida dele. Ele enriqueceu. Ele enriqueceu. Ele se tornou conhecido. Conhecido por quê? Pela sua fé. Pelo Espírito que estava nele. Pelo o gigante que ele venceu. Pelo gigante. Trouxe notoriedade. Quando você fala de Davi, a primeira coisa que vem na sua cabeça, o menino que derrotou o gigante. É assim que a gente é conhecido. Nós somos conhecidos pelas nossas vitórias ou pelas nossas derrotas. É assim que nós nos tornamos conhecidos. Pelas vitórias ou pelas derrotas. Só você pegar na Bíblia. Fala de Saul, quem você pensa? O que vem na tua cabeça? Um rei que fracassou, covarde, medroso, que se suicidou. Eu falo rápido aqui. O que é Judas? Quem é Judas para você? Quem é? Qual o fim dele? Qual o fim dele? Suicidou. É assim que você conhece Judas. Quem foi Tomé? Quem? É assim que você conhece ele. É assim que nós nos tornamos conhecidos. Pelas nossas vitórias ou pelas nossas derrotas. E como você quer ser conhecido? Como? O intangível, que é aquilo que está dentro de você, aquilo que você tem desenvolvido. Amor é tangível ou intangível? Tá. Paz, alegria, felicidade, mansidão, autocontrole, domínio próprio. Intangível. Sabe, tudo isso, eu sempre digo, a coisa mais simples de você fazer uma autoanálise é você ir para Gálatas 5. Você sabe o que está dentro de você. Você já sabe o que está te movendo. E aí, qual é o meu papel aqui com você? Querido, eu amo vocês. Só que eu não quero dentro da igreja um bando de gente religiosa que sabe falar de Deus, mas são covardes, medrosos, está com o foco na direção errada, vivendo sendo massacrado pelo diabo. Eu não quero pessoas que não venham para a igreja com fome da palavra, com sede da palavra, porque não vai mudar nada na sua vida e amanhã você vai sair falando o que não deve e vai piorar a tua situação. Quanto de sede você tem? Quanto de fome você tem? É a sua sede e a sua fome que vai determinar o quanto você realmente vai desejar essa palavra, se alimentar dela, para que você não seja um filho pródigo, que mesmo Deus te abençoando, você não sabe o que fazer com a bênção que Deus te deu. Deus pode te abençoar, rapidamente você está perdendo. Não aprendeu a lutar, não aprendeu a estabelecer suas conquistas. Tem coisas na vida que você depende mais do seu espiritual. Você nunca vai pegar nada pronto. Você muda as circunstâncias, não é as circunstâncias que te mudam. Diga, eu mudo as circunstâncias. As circunstâncias não me mudam.
Você muda elas. Fé é para isso. Fé é exatamente para isso. Nós podemos ser, como falei a semana passada com vocês aqui, eu posso chegar num lugar igual como falaram para Eliseu. Senhor, meu senhor, essa cidade é boa. Ela é boa, bem localizada. Mas as águas são ruins. E a terra é estéril. Eliseu não disse, muda daqui. Procura uma cidade melhor. O que Eliseu fez? Pegou um sal, foi lá na nascente, usou a fé lá na nascente. Lançou o sal lá e disse, nunca mais haja morte aqui, nem esterilidade nessa terra. As águas ficaram doces e a terra produtiva. Quem está entendendo? Rio Preto é uma boa cidade? Uma das melhores do país. Se eu não vencer aqui, eu vou vencer aonde? Se eu não vencer aqui, eu vou vencer aonde? Às vezes o que está faltando? Atitudes de fé. Oração. Unção. Profetizar. Colocar a disciplina, como eu li, disciplina espiritual, por exemplo, não é fácil. Nós falamos domingo passado, corta 15 minutos, meia hora de rede social e de Netflix e se dedica à Bíblia, que em um ano você leu ela inteira. Corta, sai das redes sociais, sai da Netflix, sai do Instagram, separa 15, 20 minutos com foco. Sabe o que é meditação? É leitura focada, com propósito. Senta, faz as suas anotações, porque uma oração pode mudar completamente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A primeira vez que eu entendi o poder disso, quando eu li na Pesca Maravilhosa, e eu li que os pescadores pescavam e voltavam todos os dias com as redes vazias, eu me vi ali. Eu me enxerguei ali. Eu falei, essa é a minha realidade. Todos os dias eu saio, mas volto de rede vazia. Pego nada. Aí, meditando naquele texto, eu vi que Jesus entrou no barco. Jesus entrou no barco e diz, leva o barco ao alto mar. Quando chega ao alto mar, Jesus diz, lança a rede aqui, ó. Lançou a rede. As redes voltaram transbordando, quase rasgando. Você vê, aquela meditação abriu os meus olhos. Eu enxerguei minha realidade. E aí eu transformei aquilo numa oração. Eu falei, Senhor, eu estou todos os dias, eu volto para casa com as redes vazias. Eu saio, eu faço, mas todos os dias. Entra no meu barco, me dá a direção, me mostra onde lançar minhas redes. E mais importante, faça os peixes entrar nas redes. Porque não tenha dúvida, como é que os caras pescam a noite inteira e não pegam nada, vem Jesus e diz, lança aqui. Quem deu uma ordem para esses peixes entrar lá? Quem está entendendo? Peixe é cliente, é negócio, meu filho. É venda. É prosperidade. Oração específica. Oração clara, objetiva. Está cheio de lições poderosas. Quanto eu quero vencer? Quero vencer mais do que eu quero descansar. Há momentos que a guerra vai ser maior, você tem que aprender a se levantar, entrar numa campanha de oração. Ungir o que é teu. Mas a primeira coisa que eu vou dizer a você, eu vou contar o que acontece com vocês. Quando você faz o que não deve, você é roubado na autoridade. Aí você perde aquela ousadia.
Aí você deixa o diabo te acusar, dizendo que Deus não vai te ouvir, dizendo que você não tem fé para isso, que você não tem, quando você deveria botar um ponto final nisso, dizer assim: espera aí, eu errei, mas não sou esse eu, e eu estou consertando isso. Eu falhei, Senhor, me perdoa pelos meus erros, perdoa pelas minhas falhas. Agora, diabo, você não vai roubar minha autoridade, não. Você não vai roubar minha autoridade. Eu sei o que Deus tem para mim, eu conheço as promessas dele para mim, eu sei aonde eu quero chegar, e eu sei, tenho certeza que eu vou chegar. E se levanta em oração, se levanta em unção, se levanta profetizando, se levanta determinando, fazendo declarações poderosas, e as coisas vão mudar. Amém? Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Como é bom, né? Dar ânimo. Se é contribuir, diga comigo, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Nós vemos muitas pessoas, infelizmente insegura, nunca ocupando o lugar que é seu. Por isso nunca são realizadas, porque o lugar é dela e ela não ocupa o lugar que Deus deu a ela. Por isso que a gente tem que se envolver, nós precisamos nos envolver. É o que eu disse, sai um pouquinho de redes sociais, sai um pouquinho de Netflix, vai para a palavra, vai se respaldar, vai colocar, palavras têm poder. Não tem? Sim ou não? Bispo, mas eu enfrento uma guerra em casa, mas a sua guerra não é essa. Sua guerra não é essa. A sua guerra é outra. Quando você vence, filho, quando você vence, você cala a boca de muita gente. Quando você dá a volta por cima, você cala a boca de muita gente. Quando você se foca na coisa certa, pode muita gente estar falando o que não deve, fazendo crítica, afrontando e etc. Mas você está rompendo, tem resultados. Você aprendeu a lutar. Você se torna uma espécie de Davi. Espera aí, eu não vou responder ao tolo. O outro está falando que eu não posso, que eu não consigo. Guarda para você, você só vai ver o que eu vou fazer, você vai ver o resultado que eu vou conquistar. É isso, está dentro de você, tem uma convicção dentro de você. Existe uma certeza dentro de você. Nós precisamos derrubar alguns argumentos e algumas desculpas, algumas justificativas que não pode mais. Você sabe que, às vezes, pessoas dizem assim: eu não sei por que eu não venço, eu não arrebento, eu tenho qualidade em tudo que eu faço. Vem cá, deixa eu dizer uma coisa, diga comigo, qualidade não é diferencial, é obrigação. Se você não tiver qualidade do que você faz, meu filho, ninguém é obrigado a comprar nada que é seu, fazer nada com você. Isso não é diferencial. Isso é obrigação. Nós devemos fazer tudo com qualidade. A Bíblia nos ensina que tudo deve ser feito com muita ordem, com muita decência. Eu sou uma pessoa honesta. Diga comigo, honestidade não é, diga comigo, honestidade é obrigação. Tem virtude nisso. Porque chegou agora um ponto que o mundo está tão corrompido que agora isso é um grande diferencial? Não, isso é obrigação. Agir correto, fazer as coisas corretas, o certo, é obrigação. É obrigação nossa. Principalmente nós como cristãos. Nós não estamos fazendo nada demais
né? Nós não estamos fazendo. E outra coisa, tem sempre aquelas justificativas que a gente dá e diz assim: não me trataram bem, não tive ajuda, ninguém me ajuda, o governo é ruim, ninguém me apoiou, ninguém me apoia, e por aí vai. E aí? Isso é desculpa. Tudo isso é desculpa. E se a gente continuar parado, a gente pode ser igual aquele homem lá, o paralítico do tanque de Betesda. Quanto tempo ele ficou lá esperando que alguém colocasse ele dentro do tanque? Quanto tempo? Você tem 38 anos para esperar que alguém te ajude? Tem, sim ou não? Então se joga. Então se joga. Porque você vai ficar aí 38 anos esperando. Aí Jesus vai e pergunta para ele: você quer ser curado? Ele fala: já estava até acostumado. Não tem ninguém que me ajuda, sempre entra alguém primeiro. Eu não fiz essa pergunta para você. A pergunta que eu fiz é o seguinte: você quer ficar curado? É isso. Então, nós precisamos fazer o que é preciso. Lembrar da lei da responsabilidade ou da autorresponsabilidade. Diga comigo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Diga comigo mais uma vez: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Quem estava na igreja ontem? Qual foi a mensagem? Amém. Mais uma vez, qual foi a mensagem? Mais uma vez, como foi? Então, ou você é transformado pelos testes, ou você é deformado pelos testes. Sem teste, ninguém vai passar. Todos nós vamos passar pelos nossos testes. Aí você olha lá para a história de José. Passou por testes violentos. Mas o final valeu a pena? Sim ou não? Aonde o cara chegou? Você olha Daniel. Os testes foram violentos. Mas quanta promoção. Quanto crescimento, quanta prosperidade. Você olha para Davi. Testes desafiadores. Estou acabando de dar um exemplo para você. E tantos outros. E os seus testes? Aprovados em todos os testes. E transformados pelos testes. Então, nós precisamos ter clareza sobre nós. E do que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Porque às vezes o medo trava alguns. A incredulidade trava. Deus coloca a oportunidade aí, eu tenho medo da oportunidade. Tenho medo de não conseguir, tenho medo de não dar conta. Eu falo, como eu tenho falado nos últimos dias, ora no teu trabalho, ora na tua empresa, vai lá. Não, bispo, eu tenho medo. Repreende o mal. Não, eu tenho medo. Por que você tem medo? O que está roubando tua autoridade? O que impede você de fazer e botar o mal para correr? O que impede você usar sua autoridade e dizer: espírito de miséria, espírito de amarração, aqui você não pode ficar? O que te impede? O que te impede de entrar lá e conquistar o teu território? Esse território é meu, aqui é meu, esse lugar é meu.
Deus me deu esse lugar e aqui você não entra. Aqui eu não permito que você esteja. Porque há momentos que é somente assim. Diga comigo, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, diga aí, avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Então, o que ficou, ficou. Agora vou, bola para frente. Tem um alvo. Tem um caminho inteiro pela frente. Nós precisamos tomar decisões, e decisões importantíssimas. Separar de um padrão que nos diminui, que rouba a credibilidade, que não nos promove e chega de ser uma contradição. Nós estamos aqui com uma missão. Nós somos representantes do Senhor. Nós precisamos valorizar o intangível. Todos esses homens que eu citei aqui, Davi, Daniel e tantos outros, foi o intangível que levou ao tangível, ao reino, riqueza, grande abundância, grande prosperidade, amor, perdão, união, generosidade, gentileza, sensibilidade, fé. Como Gálatas 5, 22, tudo intangível. Se isso não tiver na tua vida, você não cresce, você não prospera. É simples assim. Tem jeito da gente chegar num lugar e dizer assim, você entra ali numa loja de conveniência, ou ali no Pão de Açúcar, ou no Mufato, você tem jeito de você chegar lá e dizer assim, me dê 100 gramas de felicidade? Dá? Sim ou não? Mas é fruto do Espírito. Eu posso dizer, me dê 200 gramas de alegria? Posso? Sim ou não? 300 gramas de paz. Eu quero hoje só 300 gramas de paz. Dá? Sim ou não? Não. Porque o que vale a pena, o que realmente tem valor, não se pode colocar numa sacola ou num pacote. É fruto do Espírito. É intangível. Credibilidade se conquista com demora, mas perder do dia para a noite. É assim que acontece. Não se deixe vencer, diga comigo, não se deixem vencer pelo mal. Mas vença o mal com o quê? E o mal não pode vencer o bem. Não pode. Nós encontramos aqui orientações para serem adotadas como um estilo de vida de sucesso. Nós precisamos definitivamente parar de tentar resolver os problemas tratando os sintomas e irmos na causa. A causa que é o problema. Muitas pessoas estão infelizes porque ainda tem uma série de coisas aí que não deveria estar. São egoístas, autocentradas, ingratos e vivem insatisfeitos. Esse é um problema sério. Vive fazendo o que todo mundo faz, infelizmente, por isso estão inseguros, porque só faz o que todo mundo faz. Não faz diferente. Se Davi ficasse ali fazendo o que todo mundo estava fazendo, ele nunca teria sido rei. Ele nunca teria se diferenciado vencendo Golias. Continuava ali, parado, falando, comentando como todo mundo. Diga comigo, a coragem me coloca à frente dos demais. Fé e coragem andam juntos. Incredulidade e medo também. Fé e coragem está assim, ó. Anda junto. Por que o Senhor fala lá em Josué 1, livro de conquista? Seja forte, corajoso. Seja forte, corajoso. Seja forte, corajoso. Não, o senhor repetiu, bicho? Não, o livro repete. Repete várias vezes. Seja forte, corajoso.
Entendeu? Lembre-se que sempre agir com coragem sempre vai te diferenciar. Aí a gente precisa colocar uma coisa, né? Vamos pensar numa coisa aqui. Faz a pergunta comigo, valor ou preço? Tem coisa tão valiosa que não tem preço. Tem coisas que são tão valiosas, paz é algo que não tem preço. E a falta de paz custa muito caro. Diga, paz é algo que não tem preço. Mas a falta de paz custa muito caro. Pensa nisso. E é intangível. Por isso que os atalhos, as malandragens, os enganos, as mentiras, aquilo que parece que você está levando vantagem, está te colocando um pouco à frente, você parece que está conseguindo sair, ser mais rápido do que os outros, mais tarde tem um preço. Mais tarde tem um preço, a fatura chega. Os prejuízos serão enormes. Por quê? Em alguns casos até irreversíveis, porque não tem atalho, tem a maneira certa. Quantas pessoas hoje estão infelizmente presas, sem credibilidade, pessoas endividadas, exatamente porque foram por um caminho errado. Totalmente errado. Vivem num mundo de imediatismo. E o imediatismo é um perigo. Nós até podemos resolver algo mais rápido, mas com certeza será atropelando alguns processos. Por isso que a gente precisa... Por que o senhor falou aqui de fruto do Espírito? Fruto do Espírito, domínio próprio. Diga comigo a palavra domínio próprio. Por que o domínio próprio é tão importante? Por que o domínio próprio é tão importante? Deixa eu fazer essa pergunta para você. Por quê? Porque as tuas emoções não vão dominá-lo, o medo não vai dominá-lo, a indisciplina não vai dominá-lo, a compulsividade não vai dominá-lo. Entendeu? A compulsividade não vai dominá-lo. Os vícios não vão dominá-lo. A vontade de fazer o que você não pode, não é a hora de você fazer, não vai dominá-lo. Você tem controle, domínio. Isso é extremamente importante. Por que o domínio próprio é importante? É a mesma coisa... vou dar um exemplo aqui que eu vi recentemente, tá? A pessoa está em dificuldade financeira. Tem uma série de compromissos para sanar. Então vamos orar para Deus abençoar. Vamos orar, vamos nos disciplinar, vamos fazer o que precisa ser feito. Então Deus começa a abençoar. Começa a entrar o dinheiro. O dinheiro é para quê? Para resolver o problema. Eu quero sair desse ciclo de dívida. Então eu não ganho dinheiro e saio fazendo mais dívida. Correto? Sim ou não? Então se eu ganho dinheiro agora e eu acho que estou cheio de compromisso, estou cheio de dívida para pagar, eu pego o dinheiro e eu saio viajando, saio passeando, saio gastando. O que é isso? Falta de domínio. Aí tem um problema sério. Aí está naquilo que a Bíblia diz. Deus deu a cada um segundo a sua capacidade de administrar. Eu preciso aprender isso. Eu preciso, muitas vezes, aprender. Tem uma coisa que eu falo muito para mim, que eu quero transferir a você, servir. Se for bom para você, você pega, tá? Ok? Eu digo muito para mim uma coisa. Tudo o que eu quero, mas eu entendo que não é o momento.
eu digo, não é minha hora. Não é a minha hora. Eu e minha esposa, a gente sempre fala isso. Não é a nossa hora. Vamos fazer, mas vamos fazer. Adia momentaneamente e vamos fazer com paz. Porque não é a nossa hora. Tudo tem a hora. Está entendendo? O que eu estou dizendo com isso? Não é que eu não vou fazer. Eu vou. Não é a hora de eu fazer. Entende? Eu gosto de fazer as coisas para ter paz. Não é fazer as coisas para não ter paz. Concorda comigo? Vamos lá. Se eu estou com um problema sério, eu saio para fazer uma viagem que não é a minha hora de fazer, eu descanso? Eu não sei, talvez você descansa, eu não. Eu já fico voado, porque a hora que eu chegar aqui eu vou ter que enfrentar tudo e aumentei o problema, não é? Então vou resolver ele aqui e daqui a pouco eu volto, chegou a minha hora. Sanou, faço com paz, com tranquilidade. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Diga isso comigo. Curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e o enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água, regar os meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais do que todos que vieram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis. Diga comigo, tesouros de muitos reis. Quer dizer, o que tinha na mão de muitos reis, eu ajuntei. E províncias. Contratei cantores, cantoras, tive muitas concubinas, tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo, encontrei grande prazer e recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada, diga comigo, que valesse a pena debaixo do sol. Então, preste atenção nisso aqui para você aprender uma coisa muito importante. O que ele descobriu? Que o que vale a pena, de verdade, não que seja um problema. Problema de Salomão, que nós estamos falando, quem falou essas palavras aqui foi Salomão. O que aconteceu com Salomão? Ele perdeu o foco. Ele colocou o coração na coisa errada. E quando ele colocou o coração na coisa errada e só foi em busca dessas realizações, satisfação, insatisfação, insatisfação, e a insatisfação ia aumentando cada vez mais, e quanto mais ele fazia, realizava, conquistava, mais prosperava, mais insatisfação. Aí ele chega no final e diz assim, eu descobri que tudo que eu havia me esforçado tanto, e tudo era correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. O que ele está dizendo? Não é que ele está dizendo que não é bom, que o que realmente vale a pena, diga comigo, está acima do sol. Não está abaixo do sol. Quando você coloca o seu coração só no que está abaixo do sol, isso não vai te satisfazer, não vai te preencher. Vai te faltar. Vai te faltar. Você vai querer, querer, querer. E quando você coloca o foco no lugar errado, você tem tudo e não tem nada. Quando você coloca o foco no lugar... Ô bispo, mas isso é contra a riqueza? Não, é só você olhar para a vida de Davi, que foi outro espírito.
É você olhar para a vida de José, que foi outro espírito. Homens que amaram a Deus acima de todas as coisas e o serviram. Serviram de todo o coração. Sua maior riqueza se tornou o Senhor e não o que possuía. E isso é muito importante a gente aprender. O que vale a pena é o que está acima do sol. E o que vai nos levar a uma vida, a conquistas, aquilo que é tangível. O que é tangível? Seu carro, sua casa no condomínio fechado, sua empresa crescendo, avançando, se tornando um grande celeiro para o reino, abençoando tanta gente, sendo um canal, um instrumento de bênção para tanta gente. O que vai levá-lo a isso? O intangível, a sua fé. O Espírito de Deus agindo através da sua vida, te dando paz, te dando perseverança, autocontrole, domínio próprio, equilíbrio. O Espírito conduzindo, te dando visão, revelação, antecipando, te dando revelações de futuro, de grandeza, o favor de Deus sobre a tua vida. O intangível leva ao tangível. Diga comigo, o intangível leva a conquistar o tangível. Quem está entendendo? Fique em pé, por gentileza. Nós vamos orar. Você sabe que o que Deus tem para derramar sobre a tua vida é muito maior do que talvez você tenha imaginado. Só que todas as pessoas que estão com o coração só no tangível, infelizmente, não chegam lá como gostariam, e quando chegam não sustentam. Porque o intangível sustenta o tangível. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Falar a verdade. Diga comigo, falar a verdade. Amar a verdade. Agir sempre com coragem. Agir com verdade. Ir pelo caminho certo. Justo. Honesto. Isso sempre vai te levar a uma construção sólida. Isso sempre vai levá-lo a uma construção, a construção de uma vida sólida. A Bíblia diz que quem ouve as palavras do Senhor e as pratica, ele é como o homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Desce a chuva, corre os ventos e combate essa casa, mas ela não cai, porque está edificada na rocha. Mas quem ouve e não coloca em prática é como um insensato. Hoje eu ainda postei no grupo dos Colunas. Eclesiastes diz o seguinte: quando um homem agrada ao Senhor, preste atenção nisso, tanto que isso é forte. Quando um homem agrada o Senhor, Deus dá a ele sabedoria, conhecimento e felicidade. Aí diz assim: quando um pecador enriquece, Deus arranca dele e dá o que o agrada. Quando um pecador enriquece, Deus arranca das mãos dele
e dá àquele que o agrada. É uma promessa. Tem muito pecador enriquecendo. Só falta a palavra se cumprir e Deus fazer transferência de riqueza. Coloca aqui isso. Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que o agradam. Se porém um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. Agrade a Deus. Tudo que você tem que fazer é agradar a Deus. Persiga o intangível. Quero teu Espírito na minha vida, Senhor. Quero teu Espírito. Quero teu Espírito me dirigindo. Quero essa fé. Quero um coração cheio de fé, de paz, de amor, de paciência, perseverança, cheio de autocontrole, domínio próprio. Eu quero esse coração. Quero um coração sensível à tua voz, porque eu sei que o Senhor tem propósitos comigo. Sei que o Senhor tem planos grandes comigo. Deus quer fazer de você um influenciador. Não influenciador de rede social. Pode ser. Mas um influenciador pelo Espírito dele que está em você. Pelo que ele tem feito na sua vida. Pelos os princípios que há em você. Deus quer fazer de você um influenciador. Você influencia, você não é influenciado. Cadê o Salomão? Cadê esses homens que Deus vai derramar riquezas, coisas poderosas? Feche os seus olhos. Persiga o intangível. Persiga-o e você atingirá o tangível. Sabe o que é o tangível? É tudo que você deseja materialmente. O problema é que o foco está na direção errada. Só está lá. Mas o intangível, fé, amor, perseverança, disciplina, autocontrole, domínio próprio, o Espírito de Deus governando a tua vida, vai levá-lo à conquista do tangível. Davi era só um pastor de ovelhas e se tornou um dos maiores reis que já existiu. José, Deus tirou do calabouço para governar a maior nação, a nação mais rica da sua época. Deus desde ontem tem nos prometido que montões serão derramados sobre nós. Montões, montões, sabe o que é montões? Montões de bênçãos, montões. No tempo do rei Ezequias foram montões, 4 meses consecutivos, sendo derramado montões e montões de bênçãos. E Deus quer derramar sobre a tua vida, não é só um mês não, é nos próximos meses. Vamos determinar aqui hoje que os próximos 4 meses serão montões de bênçãos.
abundância, prosperidade sobre a tua vida. Serão meses incomparáveis em bênçãos, em nome do Senhor Jesus. O texto diz que começou no 3º mês e não parou até o 7º mês. Até o 7º mês era montões e montões e montões de bênçãos, montões. Então diga na minha vida, no meu negócio serão montões de bênção, abundância, crescimento, prosperidade, abundância, em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse de montões de bênção sobre a minha vida, abundância, crescimento, prosperidade. Eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse do intangível, eu tomo posse de visão, eu tomo posse de revelação, eu tomo posse de fé, eu tomo posse de coragem. Eu posso, em nome de Jesus. Sai do meio da fileira, sai do meio da multidão, faz igual Davi, sai do meio, encara, porque Deus vai te dar vitórias. Em nome do Senhor Jesus, lute as batalhas que vale a pena, lute contra os gigantes que vale a pena. Em nome do Senhor Jesus, muda Deus, através da sua fé, as suas circunstâncias serão mudadas, viu? Através da sua fé, todas as suas circunstâncias serão transformadas em nome do Senhor Jesus. Deus tem feito promessas, Ele começou ontem, os próximos 4 meses, os próximos 4 meses serão montões de bênção, um mês melhor do que o outro, o outro melhor do que o outro, o outro melhor do que o outro. Então diga, eu creio, tomo posse desses montões de bênçãos. Eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. O meu mês de abril será estrondoso, glorioso, poderoso. Abril, maio, junho, julho, agosto, em nome do Senhor Jesus, será estrondoso em bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Deus não mudou, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa, meu Pai. Tua palavra diz que o Senhor derramaria, meu Deus, sobre a vida do homem que te agrada, sabedoria, conhecimento, felicidade. Ó meu Deus, o Senhor disse, meu Pai, que tiraria das mãos do pecador e colocaria nas mãos daquele que te agrada. Então coloca, Senhor, coloca nas mãos do teu povo. Prospera, meu Deus, dê a ela talentos, dons, habilidade, visão, revelação, ideias, capacidade para ir além, capacidade para crescer, para prosperar. Dê a ela, Senhor, em nome de Jesus. Declara sobre a tua vida: eu posso, diga, eu posso ir além, eu posso prosperar, eu posso crescer, eu posso conquistar, eu posso e eu vou, eu posso. A unção é de 10 vezes mais, em nome de Jesus. Você tem fé para declarar? Você tem fé para declarar que o teu salário hoje será o teu dízimo amanhã? Declara: o meu salário hoje, a minha renda hoje, o faturamento hoje será o meu dízimo, será o meu dízimo. Diga em nome de Jesus, diga: meu salário, meu faturamento será o meu dízimo. Deus vai me abençoar, vai multiplicar por 10. Deus vai me prosperar, vai multiplicar por 10, para a honra e a glória dEle, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, abençoa, meu Deus, que portas grandes sejam abertas, que negócios sejam concretizados, que contratos sejam assinados, que ideias poderosas, Senhor, ideias poderosas, meu Pai, dê visão ao teu povo, Senhor. Derrama da unção de conquista, Senhor. Derrama, Senhor, da unção de conquista. Derrama, Senhor, derrama, em nome do Senhor Jesus.
Diga a Deus: derrama sobre a minha vida, meu Pai. Derrama do teu Espírito sobre a minha vida. Derrama da tua unção sobre a minha vida, Senhor. Derrama, meu Deus. Se a tua unção estiver sobre mim, eu vou vencer. Se a tua unção estiver sobre mim, eu vou arrebentar, Senhor. Coloca o teu Espírito em mim. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, 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 Espírito Santo, vai. Vai, enche o teu povo. Derrama desta unção sobre o teu povo, Senhor. Creia, creia. Diga: o mês de abril será incomparável. Diga: o mês de abril será incomparável. O mês de abril será incomparável. Incomparável. Incomparável em nome de Jesus. Os resultados serão incomparáveis, porque a unção do Senhor está sendo derramada sobre a tua vida de uma forma poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Qual o nome do teu negócio, da tua empresa? Fala, ou se não, fala o teu nome e diga: em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, a minha empresa crescendo, avançando, prosperando, e o mês de abril será incomparável nesse lugar. A unção de Deus está sobre esse lugar, será incomparável em resultados, avanço, progresso, prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Incomparável, incomparável, em nome de Jesus. Creia, 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 creia. Montões, montões de bênçãos, montões de bênçãos, montões de bênçãos, em nome de Jesus. Montões. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa. Peça a Deus dons, talentos, habilidades novas. Peça a Deus capacidade para ir além. Peça a Deus sabedoria para ir além. Peça a Deus ideias novas, projetos novos. Peça a Deus criatividade. Peça a Deus: amplia a minha visão, Senhor. Amplia a minha capacidade para lidar com coisas maiores. Me dê ideias, me dê projetos, me dê criatividade. Senhor, me dê visão, me dê, Senhor. Peça a Ele, peça a Ele, peça a Ele, peça a Ele, peça a Ele. Quero novos dons, quero novos talentos, novas habilidades, Senhor. Quero ampliar, Senhor. Quero ampliar meus negócios. Quero ampliar, meu Pai. Quero alargar as minhas tendas, Senhor. Quero ampliar as minhas tendas, Senhor. E Deus vai te dar. Deus vai te dar. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga assim comigo, diga: Senhor, consagra as minhas mãos. Faça das minhas mãos mãos abençoadas, mãos consagradas. Tudo que eu colocar as mãos será abençoado. Tudo que eu colocar as mãos, diga: vai crescer, vai prosperar. Coloca a mão na tua mente. Diga: Senhor, unja a minha mente. Amplia a minha capacidade para lidar com coisas maiores. Me dê sabedoria. Diga: me dê visão. Me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado. Me ajuda a enxergar
o que ninguém tem enxergado. Diga, me ajuda a ver. Diga, Senhor, unge os meus ouvidos. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero discernir a tua voz. Diga, Senhor, eu quero ouvir os teus conselhos, receber a tua direção e entender, discernir que a direção é do Senhor. Diga, Senhor, unge a minha boca. Todas as palavras que sair da minha boca serão palavras poderosas e elas vão se cumprir, elas vão se materializar, porque eu tenho uma boca ungida. Palavras ungidas, palavras poderosas. Diga, e com essa boca ungida, eu declaro, eu profetizo, o mês de abril, poderoso, glorioso, estrondoso, em bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, coisas gloriosas vão acontecer. Diga, montões e montões de bênçãos serão derramadas sobre a minha vida no mês de abril, e nos próximos 4 meses serão gloriosos, poderosos. Será uma glória, para a glória do meu Senhor. Esta é a minha fé, isto é o que eu creio. Diga, e assim será, porque eu sirvo e creio no Deus que é Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, o Deus que levanta o pequeno e faz dele grande, exalta o necessitado. Diga, eu terei para emprestar, mas não tomarei emprestado. Diga, eu estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga, eu serei bendito ao entrar e bendito ao sair. Aonde eu pisar com a planta dos meus pés, eu serei honrado, abençoado, em nome do Senhor Jesus. É o que eu creio e é o que eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.